Você é especial. Deus te criou com um propósito. Não fuja do propósito de Deus para sua vida. Viva intensamente cada dia. Números 34. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem em Canaã, estas são as fronteiras da terra que vocês estarão recebendo como herança. Sua fronteira ao sul inclui parte do deserto de Zim, próximo da fronteira de Edom. Começa a leste no Mar Morto, passa pela subida dos Escorpiões e dali para Zim. Continua para o sul até Cades Barneia, então até Azaradar e para Asmon, onde faz uma curva a noroeste para o ribeiro do Egito e dali para o Mar Mediterrâneo. Sua fronteira a oeste é o Mar Mediterrâneo. Sua fronteira ao norte segue uma linha desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e desde o Monte Or até Lebo-Amate, e vai até Zedacte, prosseguindo até Zifron e terminando em Azar-Enã. Esta é a fronteira norte. Sua fronteira a leste segue uma linha de Azar-Enã até Zefã. A linha desce ao sul desde Sefã até Ribla, e a leste para Aim, e prossegue ao longo das encostas a leste do Mar da Galileia. A fronteira, então, segue o Rio Jordão e termina no Mar Morto. Moisés ordenou ao povo de Israel: esta é a minha terra. Dividam a herança por sorteio. O Eterno ordenou que ela fosse dada às 9 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Já receberam a sua herança. As 2 tribos e meia tribo receberam herança a leste do Jordão, diante de Jericó, na direção do nascer do sol. O Eterno disse a Moisés: estes são os homens que serão responsáveis pela distribuição da herança da terra, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designe um líder de cada tribo para ajudá-los na distribuição da terra. Nomeie estes líderes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Joli, da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftã, da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Asa, da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selomi, da tribo de Aser; Pedael, filho de Amiúde, da tribo de Naftali. Estes são os homens que o Eterno designou para distribuir a herança ao povo de Israel na terra de Canaã. Números 35. Então o Eterno disse a Moisés nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó: ordene ao povo de Israel que dê aos levitas, como sua parte da herança, cidades para que morem nelas. Cuidem também para que eles recebam pastagens suficientes ao redor das cidades. Assim, eles estarão bem supridos de cidades nas quais poderão residir e pastagens para seu gado, rebanhos e outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades dos levitas devem ter 450 metros em cada direção a partir dos muros da cidade. A medida externa da pastagem deve ser de 900 metros de cada um dos pontos cardeais: leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Cada cidade deve ser suprida com esta pastagem. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio. Nelas poderá se abrigar qualquer pessoa que acidentalmente tenha matado outra. Além disso, vocês lhes darão ainda outras 42 cidades, 48 no total com suas pastagens. As cidades que vocês derem aos levitas da herança do povo de Israel serão tomadas de acordo com o tamanho da tribo. Muitas cidades de uma tribo que tem muitas, poucas de uma tribo que tem poucas. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, designem cidades de refúgio, nas quais possa se abrigar a pessoa que acidentalmente matar outra, até que possa aparecer diante da comunidade para ser julgada. Providencie 6 cidades de refúgio. 3 delas deverão estar no lado leste do Jordão e 3 na própria Canaã. Cidades de refúgio para o povo de Israel, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros entre o povo de Israel. 6 cidades de refúgio para onde possa fugir qualquer pessoa que acidentalmente matar alguém.
Mas se quem matou outra pessoa usou um objeto de ferro, isso é assassinato, óbvio. Ele é assassino e precisa ser executado. Ou se ele tinha uma pedra na mão grande o bastante para matar uma pessoa e o outro morrer, isto é assassinato. Ele é assassino e precisa ser executado. Ou se ele estava encarregando um pedaço de madeira suficiente pesado para matar alguém e o outro morrer, isto é assassinato. Ele é assassino e precisa ser executado. Nesses casos, o vingador da vítima terá o direito de matar o assassino quando o encontrar. Poderá matá-lo assim que o achar. Ou se um homem, por pura ira, empurra outro ou de uma emboscada atira algo nele e ele morre, ou com raiva bate nele com os punhos e o mata, isto é assassinato. Ele precisa ser executado. O vingador da vítima tem o direito de matá-lo quando o encontrar. Mas se ele impulsivamente empurrar alguém ou acidentalmente atirar algo contra outra pessoa, ou sem intenção deixar cair uma ferramenta de pedra e matar alguém que ele nem sabia que estava ali e não houver suspeita de que houve briga entre eles, a comunidade deverá julgar entre o acusado e o vingador da vítima, de acordo com estas orientações. É responsabilidade da comunidade salvar o acusado de assassinato diante do vingador. A comunidade deverá enviá-lo de volta à cidade de refúgio da qual ele veio. Ele ficará lá até a morte do sacerdote principal, que foi ungido com o óleo santo. Mas se o acusado deixar a cidade de refúgio e o vingador encontrar fora dos limites dessa cidade, ele terá o direito de matar o acusado. Não será culpado de assassinato. Portanto, é fundamental que ele permaneça na cidade de refúgio até a morte do sacerdote principal. Depois da morte do sacerdote principal, ele estará livre para voltar à sua propriedade. Estes são os procedimentos para que se faça justiça a partir de agora. Não importa onde vocês estejam residindo. Qualquer pessoa que matar outra poderá ser executada apenas mediante o depoimento de testemunhas oculares. Mas ninguém poderá ser executado com base no testemunho de uma única pessoa. Não aceitem dinheiro de suborno em troca de qualquer pessoa que tenha fugido para uma cidade de refúgio, para permitir que ela volte à sua propriedade e viva nela antes da morte do sacerdote principal. Não contaminem a terra em que estão vivendo. O assassinato contamina a terra. A terra não pode ser purificada da morte por assassinato, a não ser pelo sangue do assassino. Não contaminem a terra em que estão vivendo. Eu também vivo aqui. Eu, o Eterno, vivo na mesma terra com o povo de Israel. Números 36. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, vieram falar com Moisés e com os chefes das famílias do povo de Israel. Eles disseram: quando o Eterno ordenou ao meu senhor que distribuísse as terras da herança por sorteio ao povo de Israel, meu senhor também recebeu ordem do Eterno para dar as terras da herança de Zelofeade, nosso irmão, às filhas dele. Mas o que acontecerá se elas se casarem com homens de outras tribos do povo de Israel? A herança delas será tirada da nossa tribo e dada à tribo dos homens com quem se casarem. Então, quando vier o ano do jubileu para o povo de Israel, a herança delas será encampada pela tribo a quem pertence por casamento. Sua terra será tirada da herança dos seus antepassados. Instruído pelo Eterno, Moisés deu a seguinte ordem ao povo de Israel: o que a tribo dos filhos de José está dizendo é correto. Esta é a ordem do Eterno para as filhas de Zelofeade. Elas podem se casar com quem quiserem, desde alguém do clã da tribo do seu antepassado. As terras de herança do povo de Israel não podem ser passadas de uma tribo para outra. Mantenham as terras da herança da tribo dentro da família. Toda filha que herdar terra, não importa a qual tribo pertença, precisará casar-se com um homem dentro do clã da tribo do seu antepassado. Todo israelita é responsável por garantir que a herança permaneça na tribo de seu antepassado. Nenhuma terra de herança poderá ser passada de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel se apegará firmemente às suas terras. As filhas de Zelofeade fizeram como o Eterno havia instruído. Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, casaram-se com primos por parte de pai. Elas se casaram com descendentes das famílias de Manassés, filho de José, e as terras de sua herança permaneceram na família de seu pai.
Estes são os mandamentos e regulamentos que o Eterno ordenou por meio da autoridade de Moisés ao povo de Israel, nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó. Novo Testamento. Marcos 9, do 30 ao 50. Saindo dali, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse do seu paradeiro, pois queria ensinar seus discípulos. Ele anunciou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Eles não sabiam do que ele estava falando, mas tinham medo de perguntar. Eles foram para Cafarnaum. Já em casa, ele perguntou: o que vocês discutiam pelo caminho? O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos. Ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a nos braços, disse: quem recebe uma dessas crianças como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou. Então João disse a Jesus: mestre, vimos o homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo de água em meu nome está do nosso lado, e Deus levará isso em conta. Mas quem prejudicar eles que são como crianças, intimidando-os, tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz.